Nesta noite, traremos o assunto cujo título é Nossa Postura para com os Opositores da Verdade. Um texto bíblico que nos resume muito bem essa questão está em Neemias, capítulo 6, versos 1 a 8, que nos declaram: Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias. No vale de Ono, porém, tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Uma postura firme que aquele reformador, Neemias, trazendo uma restauração nacional, teve que ter com aqueles que estavam, na realidade, se opondo à obra, mas que, de maneira calculada, procuravam causar dano à causa da verdade. E o tema desta noite, como já anunciado, trabalha, então, um assunto complexo e procuraremos aqui simplificá-lo ao máximo, trazendo os conselhos inspirados da Mensageira do Senhor sobre este tema em diversas fontes, trazendo aqui um resumo do assunto. Então, eu vou compartilhar a tela, os irmãos vão acompanhar os textos juntamente. Os primeiros textos, então, se encontram no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 37 e 38, e nos dizem o seguinte: vocês podem remover todos os argumentos hoje e fechar a boca de provocadores de modo a não poderem dizer nada. E amanhã eles repetirão os mesmos argumentos. Que interessante, então, essa análise aqui. E na continuação diz assim: se homens que se empenham em apresentar e defender a verdade da Bíblia, empenharem-se em examinar e mostrar o engano e inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira, Satanás suscitará oponentes suficientes para manter suas canetas constantemente em uso, enquanto outros ramos da obra serão deixados a sofrer. Há ocasiões em que suas deslumbrantes mistificações precisam ser contestadas. Quando este for o caso, isso deve ser feito logo e em poucas palavras, e depois deveríamos prosseguir com o nosso trabalho. Vejam como que é algo muito profundo nós pensarmos, então, que podemos estar fazendo um papel a serviço do inimigo, de estarmos respondendo a todo questionamento, a toda oposição que se levantar contra a verdade, de modo que Satanás vai levantar questionadores e vai ser uma obra sem fim, sempre mantendo ocupado os esforços nesse sentido. Mas aqui é nos dito que, em alguns casos, pode ser de fato necessária uma resposta. E neste caso, deve ser rapidamente
Em poucas palavras, trazida uma resposta e, portanto, em seguida, continuar no trabalho regular, de fato, levando o esclarecimento quanto às verdades para as pessoas que estão sedentas delas. Continuando aqui, temos uma referência então justamente à experiência que vimos no texto trazido antes da oração. Sofreremos a mais árdua oposição da parte dos adventistas que se opõem à lei de Deus. Mas, como os edificadores dos muros de Jerusalém, não nos devemos distrair, nem deter em nossa obra por causa do que os outros dizem, por mensageiros que desejam debate ou polêmica, ou por ameaças intimidantes, divulgação de falsidades, ou qualquer ardil sugerido por Satanás. Nossa resposta deve ser: estamos empenhados em uma grande obra e não podemos descer. Ficaremos por vezes perplexos ante qual caminho tomar a fim de manter a honra da causa de Deus e vindicar-lhe a verdade. Mais uma vez aqui encontramos algo muito sério. No início da obra adventista, haviam aqueles adventistas do primeiro dia, como costumamos falar, que não eram sabatistas, guardadores do sétimo dia da semana como um dia de descanso. E estes eram os mais árduos opositores. Era um grupo majoritário muito maior do que os adventistas sabatistas. E as dificuldades maiores de críticas, falsidades, ameaças e tudo mais vinha justamente destes. Mas aqui é dito que deveríamos adotar uma postura semelhante à de Neemias e os demais edificadores dos muros de Jerusalém. É verdade que muitas vezes podemos ficar perplexos em relação a como agir diante dessas dificuldades, como honrar a Deus, como defender a verdade em certas situações. Devemos buscar sabedoria do alto para tal. Outro texto muito significativo nos diz assim: a maneira pela qual os fariseus procuravam escapar à verdade e afastar a atenção do povo de lições vitais, lançando perguntas que não se prendiam ao assunto, é a que recorre os opositores da verdade em todas as eras. Aqui nós notamos que realmente o objetivo, muitas vezes, ainda mais quando tem uma audiência ao lado, é afastar do povo a atenção para lições vitais. Lançam-se perguntas, questionamentos, que na realidade não têm uma relação direta ou são de menor importância ao tema que está sendo tratado. Diz ainda: Satanás, que é proficiente em todo tipo de arte para a resistência da verdade, sugere aos seus agentes planos pelos quais possam rejeitar o conselho de Deus contra si mesmos. Ele incita os opositores da verdade a iniciar falsos temas, a discutir questões que não são pertinentes, a fim de que os que são condenados e meio convencidos sejam desviados de sua investigação e aceitação da verdade. Desde os dias de Cristo, há homens cuja atitude em relação à verdade tem dito: afasta-te de mim, ó Deus, não quero o teu caminho, mas o meu próprio caminho. Parágrafo seguinte ainda nos diz: há muitos que procuram fugir da verdade, fugir do Senhor. Se perceberem que são apresentados argumentos que vão derrubar a opinião que mantêm, se veem a possibilidade de se convencerem de alguma verdade que não defenderam e de que podem ser obrigados a de sua resistência a cederem à verdade, imediatamente fogem da influência de seus promotores para que ainda possam andar nas faíscas do seu próprio fogo. Mas o Senhor declara dessa classe: em tormento jazereis. Que situação triste destes
que de fato sequer querem ouvir, com o receio, então, de serem convencidos quanto à verdade. Desse modo, cederem diante da verdade, não mais agirem da mesma forma. O texto conclui da seguinte forma, um texto do Materiais de 88, página 1061. O mensageiro do céu não pode esperar agradar aqueles que estão determinados a resistir à verdade. Cristo os descreve como dizendo: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Qualquer rumo que o mensageiro possa buscar seguir será censurável para os opositores da verdade e capitalizarão todo defeito nas maneiras, nos costumes ou no caráter de seu defensor, de modo que possam impedir os que lhes dão detida atenção a atentarem às evidências. Se há alguma coisa pela qual os opositores possam falsificar o caráter ou interpretar mal a ação daquele que apresenta a verdade, vão se valer disso para impedir que os que aceitam e obedecem acreditem na mensagem. Então, em resumo, podemos ver que não adianta pensarmos que haverá um agrado por parte de todos, haverá uma condição favorável, um quebrantamento de todos. Cristo já nos mostra essa situação no contraste que foi o seu ministério, o ministério de João Batista. Em ambos os casos, qual que foi o diagnóstico dos resistentes à verdade? Tens demônio. Tanto na postura mais de ficar isolado, que foi de João Batista, como a de Jesus em maior sociabilidade com publicanos e pecadores, com o objetivo de resgatá-los da verdade, resgatá-los do pecado para a verdade. Nós encontramos em todos esses casos, de uma forma ou de outra, como é dito, tocou-se flauta e não se dançou, cantou-se lamentações, mas não houve choro. Qualquer que fosse o rumo, se tiraria proveito disso. Aqui diz muito claro. E não vamos pensar aqui que não haverá o que se tirar proveito dos mensageiros. Se são mensageiros humanos, são falhos e defeituosos. E é dito que vai se procurar explorar ao máximo defeitos nas maneiras, nos costumes ou no caráter. Assim agiram muitos, mesmo no adventismo, quando veio a mensagem da justificação pela fé, e criticaram os mensageiros delegados por Cristo. Viram defeitos assim assado, mas, em resumo, a mensageira do Senhor nos fala, neste período, de que mesmo que esses homens viessem a se afastar da fé, viessem a desanimar, isso não deveria ser imputado como algo contra a mensagem que eles estavam trazendo. Então, devemos estar muito atentos a isso e separar o mero instrumento humano, que tem as suas falhas, seus defeitos, e a mensagem celestial pura e santificadora. Possamos perceber isso, mas para além disso, do que pode se explorar nas falhas, se diz, então, falsificar ainda o caráter, interpretar mal a ação destes, de modo, então, a realmente aí já parte para uma outra área de falsificação realmente de situações, de atitudes, de palavras sendo tiradas de contexto ao bel prazer. Continuando neste tema, os textos a seguir nos falam, então, em relação a essa situação do debate, da discussão que muitas vezes se apresenta. E diz assim: nossos pastores não devem desafiar e provocar debate. Que o desafio venha daqueles que se opõem à verdade de Deus. Não teremos tal iniciativa.
As pessoas que gostam de ver adversários em combate talvez clamem por discussões. Outros que têm o desejo de ouvir as provas de ambos os lados podem incitar debates com os mais sinceros motivos, mas sempre que eles forem evitáveis, evitem-se. Há abundante conselho em relação aos debates na pena de Ellen White. Aqui estamos trazendo um breve resumo. E realmente sempre a tônica é esta: se tiver como se evitar, que se evite. A menos que a verdade consiga ser manifestada de maneira clara, categórica, pode então o resultado final ser pior do que antes do debate. Havia na época, como ela diz, muitos daqueles que confiavam na sua argumentação como fosse o suficiente para ganharem o debate. E ela diz que não deveria haver esse tipo de autossuficiência. Em muitos casos, então, houve a perda da verdade por conta justamente da falha dos instrumentos em manifestarem corretamente ou de fato por terem se colocado num ambiente desfavorável que seria impossível realmente uma vitória em favor da mensagem celestial. Vemos que muitos queriam, então, com a certeza da sua fé, a convicção de que estavam do lado certo, desafiavam aos demais. E ela fala que não deveria ser feito isso, que o desafio venha da parte dos que se opõem à verdade de Deus. É dito também um detalhe que é importante, que de fato pessoas até mesmo sinceras, não apenas os insinceros, as torcidas organizadas, digamos assim, mas há aqueles com sinceros motivos que gostaria, sim, de ouvir um debate entre ambas as partes. Mas este deve ser orientado também que muitas vezes este não é o melhor caminho a ser seguido. Ainda é dito mais sobre este tema. Diz assim: em virtude dos homens que neles se empenham, poucos são os debates que se podem realizar sobre base sã. Então, o que a mensageira do Senhor está nos dizendo aqui? Em virtude das pessoas que se envolvem em tais debates, começa-se não debater mais, não se debatem mais ideias. Olha a continuação do texto. Dão-se frequentemente agudos golpes, permitem-se ataques pessoais e muitas vezes ambas as partes descem ao sarcasmo e ao humorismo. O amor às pessoas perde-se em face de um desejo maior, o da supremacia. Profundo e amargo preconceito, eis tantas vezes o resultado. Um ponto seríssimo aqui, então, vemos neste texto. Não é uma discussão séria, solene, com respeito às coisas santas. Temas, então, que envolvem o destino de almas para a perdição eterna ou para a salvação eterna. Mas, então, se envolvem ataques pessoais, e mesmo aquele que está defendendo a verdade, por se acostumar àquele ambiente, acaba o quê? Dando troco, como dizemos. Usando da mesma moeda, retrucando dessa forma. E aí o caminho de sarcasmo, humorismo, realmente não é aquele que Deus aprova. Mais adiante aqui, em outro texto, é dito que o procedimento de Cristo ao tratar com o adversário deve nos ser um exemplo, para que em todas as relações com os outros jamais façamos contra alguém uma acusação injuriosa. Muito menos devemos empregar aspereza ou severidade para com os que podem estar tão ansiosos como nós para saber o caminho reto. Maravilhoso aqui, então, essa cautela que devemos ter. Pode ser que do outro lado
haja uma pessoa que esteja defendendo o erro, mas de maneira sincera, honesta. Está buscando o melhor, está buscando o caminho reto e estreito. Também pode-se dar o caso de nós mesmos sermos o quê? Essa pessoa que na sua sinceridade está na defesa de uma mentira. E um trato correto, semelhante ao de Cristo, não em acusações e injúrias, poderá então remover o véu, a cegueira espiritual naquele ponto. Diz mais ainda na sequência do mesmo texto: os que foram educados na verdade por preceito e exemplo devem ter grande tolerância com os outros que não tiveram conhecimento das Escrituras, senão através das interpretações dadas por pastores e membros da igreja e que têm recebido tradições e fábulas como se fosse a verdade presente. Ficam surpreendidos ao ser-lhes apresentada a verdade, para eles uma nova revelação, e não suportam que lhes seja apresentada logo no princípio toda a verdade, em seu caráter mais admirável. Tudo lhes é novo e estranho, e totalmente diferente daquilo que ouviram de seus pastores, e são propensos a crer no que os pastores lhes disseram. Então devemos nos colocar no lugar das demais pessoas, enxergarmos a condição delas. Muitas vezes não tiveram a oportunidade até hoje de um estudo individual, pessoal, aprofundado de cada doutrina, e não meramente seguir as interpretações correntes das denominações, dos ministros, tal como defendem os teólogos e assim por diante. Mas, pessoalmente, buscar este conhecimento. Devemos, então, o conselho é o quê? Ter grande tolerância para com tais pessoas. Ridicularizar a posição mantida pelos que estão em erro não lhes abrirá os olhos cegos, nem os atrairá para a verdade. Deveria ser óbvio este ponto, mas vale aqui, mais uma vez, a ênfase do conselho inspirado. O fato de que o povo de Deus, que conhece a verdade, haver fracassado em cumprir seu dever de acordo com a luz oferecida na palavra de Deus, torna necessário que tomemos mais cuidado a fim de que não venhamos a ofender os descrentes antes que tenham a oportunidade de ouvir as razões de nossa fé em relação ao sábado e ao domingo. Que profundo, então, mais este conselho que encontramos. Nos fala que, de fato, o povo escolhido de Deus, chamado para ser depositário da lei, da tríplice mensagem angélica, tem falhado, não tem andado à altura da luz oferecida. Deste modo, haverá muitas coisas que poderão ofender aqueles de fora. Algumas serão calúnias, difamações, mas outras, então, terão certa verdade, certa realidade. E neste caso devemos humildemente reconhecer que muitos escândalos já ocorreram no meio, então, do povo de Deus, de modo geral, e deste modo devemos entender que devemos ter uma postura humilde em todo o tempo, e que assim Deus abra a oportunidade para estes ouvirem as razões de nossa fé, independentemente desses entraves, desses maus exemplos que possam ter ocorrido ao decorrer da história. Aqui nós vemos que é difícil muitas vezes alcançar, mas que Deus nos dê essa chance de abrir a mente de muitos. Um ponto fundamental de termos consciência é em relação a este fato. É importante que, ao defender as doutrinas que consideramos artigos fundamentais da fé,
nunca nos permitamos o emprego de argumentos que não sejam inteiramente retos. Eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade. Devemos apresentar argumentos legítimos, que não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportem a mais acurada e perscrutadora averiguação. Não basta estarmos do lado certo. Não basta acharmos que estamos defendendo a verdade e agora todo expediente pode ser utilizado. Os fins justificarem os meios. Aqui deve ter uma seriedade em cada argumento que for apresentado. Se não for inteiramente reto tal linha de raciocínio, que se descarte esta linha de raciocínio. De nada adiantará palavras de efeito, algo do gênero que venha calar um adversário num debate, numa discussão. Isso não é honrar a verdade. Mesmo passado, então, aquele momento, os nossos pontos apresentados devem o quê? Suportar toda a investigação. A verdade, ela nunca perde em nada com o exame mais aprofundado dela. Desejar de todas as nações, 353, nos fala assim: os servos de Cristo não devem agir segundo os naturais ditames do coração. Precisam de íntima comunhão com Deus a fim de que, sob provocação, o próprio eu não sobressaia e despejem uma torrente de palavras inconvenientes, palavras que não são como orvalho ou como a chuva suave que refrigera as ressequidas plantas. É isto que Satanás quer que façam, pois são estes os seus métodos. É o dragão que está irado, é o espírito de Satanás que se revela em zanga e acusação. E o espírito que se conserva manso em face da provocação dirá mais em favor da verdade do que o fará qualquer argumento, por mais vigoroso que seja. Os que são lançados em conflito com os inimigos da verdade tendem a enfrentar não somente homens, mas Satanás e seus instrumentos. Lembrem-se eles das palavras do Salvador: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Lucas 10:3. Descansem no amor de Deus, e o espírito permanecerá calmo, mesmo quando pessoalmente maltratados. O Senhor os revestirá de divina armadura. Seu Santo Espírito há de influenciar a mente e o coração, de modo que a voz não se lhes assemelhe ao uivo dos lobos. Há uma distinção entre os defensores da verdade e os defensores da mentira. Para os que estão com engano, toda prática ela é aceitável. Vemos que um espírito irado, zangado, acusações se adequa mais àquele que é o acusador de dia e de noite de nossos irmãos. Satanás que procura sempre nos acusar diante de Deus e dos anjos. Aqui encontramos realmente a necessidade de autocontrole, não seguir a nossa tendência natural. E, sob provocação, conseguir, então, manter a calma e não dizer palavras inconvenientes que vêm, então, a causar males. Aqui é dito que este exemplo dirá mais em favor da verdade do que qualquer outro argumento que venha a ser apresentado. Temos que ter uma noção que é uma luta espiritual. E mesmo aqueles que muitas vezes, em determinado momento, servem de instrumentos para o inimigo, podem sair dessa condição. Nós mesmos, pode ser que em algum momento fomos usados pelo inimigo para tirar uma pessoa do sério, para incomodá-la. E isso, então, devemos meditar, que a nossa postura deve ser diferente. Não como a dos lobos.
Aqui é dito que a forma que será apresentada a verdade, até mesmo a nossa voz, não terá qualquer semelhança ao uivo dos lobos. E para concluirmos, temos aqui o texto do Obreiros Evangélicos 105, belíssimo texto que nos dá essa promessa: ajoelhai-vos diante de Deus e insisti com ele para que vos dê compreensão da sua palavra. Estais certos de conhecer os verdadeiros princípios da verdade. E depois, ao enfrentar os oponentes, não o fareis em vossas próprias forças. Um anjo de Deus se achará a vosso lado, para vos ajudar a responder a qualquer pergunta que vos seja dirigida. Possamos agir dessa maneira, buscar a Deus sabedoria, agirmos de acordo, em humildade, aprendendo cada dia mais do nosso mestre manso, e deste modo, realmente, no momento da dificuldade, no momento em que a verdade deve ser vindicada de alguma maneira, as palavras certas brotem dos nossos lábios, que realmente aquilo que será uma palavra temperada com sal de maneira agradável venha e atinja as mentes dos ouvintes, e até mesmo esta resposta branda possa desviar o furor dos oponentes. Que esses opositores da verdade possam ser alcançados através de tal atitude. E que sempre mantenhamos essa posição, que se porventura for eu o que estiver errado em posição de estar defendendo um engano, que o Senhor me dê esclarecimento. Me dê iluminação do alto para discernir e aprender, mesmo daquele que muitas vezes eu possa achar que não seja possível, mas que possamos aprender até da mais singela criança verdades espirituais. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite. Agradeço por essa oportunidade concedida a mim por Deus e que cada dia mais avancemos nessa caminhada em direção a uma santidade especial para alcançarmos a cidade celestial. Amém.